Então, pessoal, falar sobre um tema super prevalente e frequente, né, ainda mais aqui na UTI do HC. Né, a gente tem uma UTI aqui que é só de trauma. Tá? A gente recebe a maioria dos águias, né, dos helicópteros de São Paulo que vem para cá. Então, traumatismo crânioencefálico, a gente tem uma escola de traumatismo crânioencefálico na nossa residência de medicina intensiva. Tá? Assim, esses são os seus tópicos que a gente vai abordar na nossa aula. E, basicamente, traumatismo crânioencefálico é uma doença de alta morbidade, tá? E mortalidade. Mas alta morbidade, por quê? São pessoas, às vezes, jovens, tá? Que estão total assim, na sua fase laborativa e que agora ele teve um traumatismo crânioencefálico e muitas vezes o paciente vai ficar em estado vegetativo ou vai ter uma sequela funcional a longo prazo muito grande e que ele vai ficar dependente, tá? E que ele não vai voltar para o mercado de trabalho. Tá? Isso é muito grave. Né? Então a gente tem que saber de forma adequada como a gente deve tratar esse paciente para que ele tenha o melhor desfecho funcional possível. Tanto que desfechos, né, para serem avaliados em traumatismo crânioencefálico, o ideal é que sejam desfechos funcionais. Mortalidade não é tão importante. O que é importante é como esse paciente sobrevive. Tá? Mecanismo, o principal mecanismo é contuso, né, pouco mecanismo penetrante. E tem a restrição bimodal. Né? Então, pessoas jovens, né, principalmente o homem, basicamente violência e acidente de trânsito. Tá? Então, traumas de alta energia cinética. Tá? E o paciente idoso, geralmente, mais traumas de baixa energia cinética. Tá? Basicamente, queda da própria altura, queda da escada. Tá? O idoso realmente tem isso. Né? E é bem realmente bimodal. Tá? Um ponto importante tá? É sobre o que é lesão cerebral primária e lesão cerebral secundária. Se você está pensando em traumatismo crânioencefálico, a lesão cerebral primária é aquela que ocorre no momento do acidente. Então, você teve aquela contusão cerebral, né? Então aquele trauma contuso, aquela lesão por aceleração, desaceleração, né? Lesão axonal difusa, né? Hemorragia, depois tem uma ruptura da barreira hematocefálica. Tá? Porém, a lesão que ocorre de segundos, minutos a horas, a dias depois da lesão cerebral primária é o que a gente chama de lesão cerebral secundária. Tá? A lesão cerebral secundária basicamente vai ser o quê? A cascata de eventos que foi desencadeada da lesão cerebral primária e que agora podem piorar o prognóstico neurológico desse paciente. Tá? Então, na forma geral, pessoal, o intensivista, o neurointensivista, ele atua aqui. Tá? Ele atua prevenindo lesão cerebral secundária. Porque assim, a lesão cerebral primária, basicamente, eu vou prevenir, eu vou ter que mudar as leis de trânsito, eu vou ter que fazer medidas preventivas, tá? Mas a lesão cerebral secundária é que a gente vai poder atuar. Tudo bem? E basicamente na hipertensão intracraniana, que é realmente o grande tema da nossa aula. Tá? Fazendo gancho para outras doenças do sistema nervoso central, pensa, por exemplo, o AVC isquêmico é uma doença que a gente pode atuar a lesão cerebral primária, você tem a trombose, a trombectomia, tá? Uma AVC hemorrágico, VSA, você atua uma lesão cerebral secundária. Então, na forma geral, neurointensivismo UTI, a gente atua lesão cerebral secundária, tá? Talvez a única exceção vai ser o nosso AVC isquêmico, tá? A classificação do TCE é pela escala de coma de Glasgow e basicamente um Glasgow menor ou igual a 8 é um TCE grave, tá? Coisa importante, você só deve realizar essa classificação depois do paciente estar devidamente ressuscitado. E por que isso? O paciente que está hipotenso, tá? Que ele não foi ressuscitado, está hipovolêmico, ou teve uma perda sanguínea importante, ele pode ter rebaixamento do nível de consciência relacionado à hipotensão. Então, ele pode ser classificado em relação à gravidade do traumatismo craniano de forma inadequada. Tá? Outra coisa importante, tá? O Glasgow 4 e 5 tem pior prognóstico do que o Glasgow 3. E por que isso? Se eu tenho um Glasgow 4 e 5, ou o meu paciente está descerebrando, ou o meu paciente está decorticando. Tá? Então, isso mostra para mim que eu tive uma lesão com sofrimento por do tronco cefálico do diencéfalo, né, do tálamo, tá ali próximo ao terceiro ventrículo. Então, eu sei que esse paciente ele tem um prognóstico pior a longo prazo que o paciente com Glasgow 3. E por que isso? O Glasgow 3, muitas vezes na cena, é só uma própria concussão cerebral. Ou seja, aquele paciente fez um liga-desliga. Então, ele tinha um Glasgow 3, ele não respondia nada, e depois de um tempo ele acorda, tá, com uma perda da consciência, às vezes com um grau de amnésia anterógrada, porém esse paciente vai ter um desfecho funcional muito melhor do que o paciente com Glasgow 4, Glasgow 5 na cena. Tá? Além da classificação, né, clínica, existe a classificação radiológica. Tá? A classificação radiológica é a classificação de Marshall.
Eu não vou me adentrar muito nessa classificação, mas o mais importante, a gente vai avaliar as cisternas perimesencefálicas, as cisternas da base, avaliar ou não se eu tenho desvio da linha média, tá? Ali na fissura interhemisférica, tá? No septo pelúcido, e se eu tenho alguma lesão com efeito de massa. Basicamente, o Glasgow 3, pessoal, é quando eu vou ter as cisternas comprimidas, ou seja, o cérebro está bem inchado, tá? E não tenho desvio da linha média. O Glasgow 4 é quando eu tenho um desvio da linha média maior do que 5 milímetros, tá? E o Glasgow 6 é quando eu tenho um paciente que tem uma contusão muito importante ou hematoma extraxial, um hematoma subdural, tá? Ou um hematoma, na verdade, extradural, tá? Ou epidural, tá bom? Falando um pouquinho sobre a pressão intracraniana, tá? Todo mundo, né, pensando na analogia da nossa pressão arterial média, todo mundo tem uma pressão, tá? E as oscilações de pressões, elas são normais ao longo do dia. A nossa pressão intracraniana normal é em torno de 5 a 15 milímetros de mercúrio, tá? A gente vai ter elevações transitórias dessa pressão intracraniana ao longo do dia. Então, por exemplo, se você começa a ter um acesso de tosse, você vai aumentar a pique. Se você ter episódio de EMS, né, de vômito, você vai aumentar a pique. Tá? Então é normal, mas o importante, não é sustentado, é momentâneo. Quem nunca teve episódio de EMS, ou viu alguém com episódio de EMS, que teve hemorragia conjuntival, ficou com umas petecas aqui próximo à conjuntiva, é porque, na verdade, a pressão intracraniana subiu muito e você teve uma ruptura naquele vasinho. Tá? A gente brinca, pessoal, que a analogia da pressão intracraniana, a gente tem que sempre pensar na doutrina de Monroe e Kelly. Tá? Eu gosto de fazer uma analogia boa da doutrina de Monroe e Kelly como se fosse uma analogia da caixa d'água. Tá? Pensa que eu tenho uma caixa d'água fechada, tá? E que eu tenho alguns conteúdos dentro dessa caixa d'água. Se eu pensar na minha calota craniana, né, como fosse a caixa d'água, seria basicamente parênquima encefálico, na sua maior porção, sangue, tanto venoso como arterial, e líquor, tá? Se eu tiver um aumento de um desses componentes, eu vou aumentar a pressão intracraniana. E nesse momento eu posso abrir um pouquinho o ladrão da caixa d'água. Pode escapar um pouco de líquor e pode escapar um pouquinho de sangue. Então, por exemplo, quando a gente está vendo um paciente com o cérebro muito inchado, a primeira coisa que acontece é que os ventrículos laterais ficam colabados, tá? Porque inchou, eu começo a reduzir o meu líquor dentro do cérebro para tentar acomodar esse sangue sem aumentar muito a pressão intracraniana, tá? Até o momento que eu tenho, na verdade, um processo descompensado, tá? Em que esse aumento de volume vai gerar uma elevação exponencial da minha pressão intracraniana. Então, minha capacidade de tamponar, tá, esse aumento de volume intracraniano dentro da calota craniana, ele é bem pequeno. Tá? Isso pode ser traduzido pela curva de Lang-Fitch, que é uma curva que avalia volume e pressão intracraniana. Então, basicamente, pessoal, aqui no começo, ó, a minha pressão intracraniana estava controlada. À medida que eu for aumentando o volume, eu vou, na verdade, eliminando líquor, eliminando sangue, até o momento que eu perco essa capacidade compensatória, e agora eu vou entrando numa etapa que eu tenho uma baixa complacência, ou seja, a cada pequeno aumento de volume, eu vou ter um grande aumento de pressão intracraniana, um aumento exponencial, tá? Então isso é bem importante quando a gente estiver analisando a morfologia da pressão intracraniana. Que nem a morfologia da pressão arterial invasiva, a gente vai também ter a morfologia da pressão intracraniana, tá? E por que na verdade, o paciente com hipertensão intracraniana morre? Tá? Eu tenho que pensar o seguinte: se eu tenho muita pressão dentro do cérebro, é mais difícil para o meu sangue chegar nesse cérebro. Então, eu vou ter mais chance de fazer o quê? Uma isquemia cerebral difusa. Tá? E essa isquemia vai gerar um edema citotóxico, que por sua vez vai gerar mais edema, mais aumento de pressão intracraniana e mais isquemia. E nesse momento eu coloco para vocês a definição de pressão de perfusão cerebral, tá? Que é PPC, que seria a pressão arterial média, tá? Menos a pressão intracraniana. Basicamente, se eu tenho uma pique muito elevada e uma pressão arterial média baixa, no paciente hipotenso, eu vou ter isquemia, uma PPC menor do que 40, 30, tá? Todavia, se minha PPC ela for muito elevada, ou seja, eu tenho uma pressão arterial média muito maior do que a pique, o fluxo de sangue dentro do meu cérebro pode ser elevado demais. Nesse momento, eu posso ter uma ruptura da barreira hematocefálica e fazer um pouco de edema vasogênico, tá? Isso talvez seria a fisiopatologia da encefalopatia hipertensiva, dessa emergência hipertensiva. Tudo bem? Coisa importante.
pensando na PPC, tá? Como é que funciona o nosso fluxo sanguíneo cerebral? Aqui uma curva de pressão arterial média e o cérebro blood flow. Então, fluxo sanguíneo cerebral, tá? Aqui essa curva em vermelho é a nossa pressão arterial média. Então, o que a gente vê que normalmente em torno de 50 a 150 de pressão arterial média, o meu fluxo sanguíneo cerebral ele está relativamente estável. Ou seja, à medida que eu vou cair na minha pressão arterial média, eu vou ter uma vasodilatação cerebral compensatória, tentando manter o fluxo sanguíneo estável. Quando eu caio abaixo de 50, eu vou começar a ter isquemia cerebral, para reduzir meu fluxo. E também ao contrário. À medida que eu vou aumentando a minha pressão arterial média, eu vou ter uma vasoconstrição cerebral compensatória, mantendo o fluxo estável. A partir do momento que eu tenho uma pressão arterial média maior que 150, eu não consigo mais conter esse fluxo sanguíneo muito elevado. Eu vou começar a ter um aumento de fluxo e agora hiperemia cerebral. Tá? Além disso, é muito importante eu avaliar também quais são as pressões parciais de oxigênio e as pressões parciais, basicamente, de gás carbônico. Tá? A gente vê que quanto maior a minha pressão parcial de gás carbônico, na hipercapnia, eu vou ter uma vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Tá? Isso pode gerar um processo de hipertensão intracraniana. E que a hipocapnia, talvez induzida por uma hiperventilação, vai gerar um grau de vasoconstrição cerebral e redução do fluxo sanguíneo cerebral. Tá? E além disso, pessoal, quando eu tenho um grau de hipóxia, eu também vou ter uma vasodilatação cerebral e aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Tá? E por que isso é importante? Se eu pensar no paciente que está com hipertensão intracraniana, e nesse momento eu quero reduzir o fluxo sanguíneo cerebral, de forma, se eu reduzo o volume dentro do cérebro de sangue, eu reduzo a pressão intracraniana. Eu posso fazer isso com uma medida compensatória até eu tentar estabilizar o paciente. Então, a hiperventilação, objetivando a hipocapnia, ela pode, na verdade, reduzir a pressão intracraniana. Tá? Eu sei que esse paciente, eu vou evitar a hipóxia. Por quê? Se eu deixar o paciente hipoxêmico, eu vou ter uma vasodilatação cerebral e o paciente ele vai aumentar a pressão intracraniana. Se eu deixar um paciente hipercápnico, eu vou ter uma vasodilatação cerebral, eu vou aumentar a pressão intracraniana. Então, isso aqui é muito importante para avaliar como é que a gente vai controlar a pressão intracraniana e quais vão ser as medidas que a gente deve sempre tomar cuidado, tá? Sempre que a gente estiver avaliando um paciente que tem um potencial risco de desenvolver hipertensão intracraniana, tá? Então, entrando realmente na nossa aula, qual é a definição de pressão intracraniana? Seria uma pressão intracraniana sustentada maior do que 20 ou 22 minutos de mercúrio por mais que 5 minutos. Ou seja, uma elevação transitória não conta, tá? E qual vai ser a fisiopatologia? Basicamente, herniação. Herniação o quê? Quando eu vou ter o deslocamento do parênquima cerebral numa área de maior pressão para uma área de menor pressão. Geralmente, para alguma estrutura cerebral rígida, seja foice interhemisférica, tá? Que seria a herniação subfalcina, seja uma herniação na verdade, pelo tentório do cerebelo, que seria uma herniação transtentorial ou supratentorial. Então, na verdade, ele vai tentar avaliar as estruturas cerebrais rígidas para tentar fazer deslocamento da estrutura de maior área de pressão para uma menor área de pressão. Tá? Além do processo de herniação, que ele vai comprimir as estruturas adjacentes, ele também vai ter isquemia. Porque quando eu aumento a pressão intracraniana, eu vou reduzir a minha pressão de perfusão cerebral. Tá? A etiologia, pessoal, é a mais variável possível. Basicamente, traumatismo crânioencefálico, né, com hemorragias, hematoma subdural, epidural, uma contusão importante, tá? Isquemia, AVC isquêmico, hemorrágico, complicações infecciosas, um paciente com encefalite, tá? Encefalite autoimune, tá? Neoplasia sinovial, né, tão importante. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Além disso, em relação à morfologia da pressão intracraniana, tá? O que a gente consegue ver? Quando a gente coloca um catéter de pressão intracraniana, já vê essa morfologia da curva. Essa morfologia ela é bem similar à pressão arterial invasiva, porém a gente vai ter um componente da curva maior. Aqui a gente tem o P1, o P2 e o P3. O P1, pessoal, é o próprio pulso arterial, tá? Então a mesma coisa da pressão arterial invasiva. O P2 seria a onda cerebral relacionada à complacência cerebral. Ou seja, quando tem um pulso arterial, ele vai o quê? Se divulsionar, tá? se extravasar pelo parênquima encefálico. Tá? Então, se eu tiver um AP1 maior do que o P2, eu sei que isso é normal. À medida que eu vou piorando a complacência cerebral, quando a onda de pulso arterial ela bate,
no parênquima encefálico, ela vai ter um aumento de pressão. Então, nessa situação, P2 fica maior que P1. Isso mostra para mim que, se apesar, talvez, da pique estar controlada, eu tenho uma redução da minha complacência cerebral. Então, qualquer pequeno aumento de volume cerebral vai gerar uma grande elevação da pressão intracraniana. E P3, pessoal, é basicamente o fechamento da válvula aórtica, a incisura dicrótica. Então, P1, pulso arterial. P2, complacência cerebral. Se P2 maior que P1, eu tenho uma situação de baixa complacência cerebral. E P3, incisura dicrótica, fechamento da válvula aórtica. Aqui estou mostrando para vocês a representação que eu falei no slide anterior. Aqui o normal, P1 maior que P2, e agora P2 maior que P1. Então, o paciente que tem uma baixa complacência cerebral. Qualquer pequeno aumento de volume cerebral vai gerar uma elevação importante na minha pressão intracraniana. Tá? O diagnóstico de pressão intracraniana, pessoal. Basicamente, é muito ruim o diagnóstico clínico de pressão intracraniana. Mas a gente vai avaliar o quê? A escala de comando de Glasgow, avaliar se o paciente tem rebaixamento no nível de consciência ou se tem alguma lesão focal, sugestiva com uma lesão com efeito de massa, tá? Motricidade ocular extrínseca e pupila. A anisocoria, uma pupila midriática ou pupila fechada, até que se prove voluntário, é herniação uncal, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Tá? Além disso, a Sociedade Americana de Neurologia, ela recomenda o FOR-Score. O FOR-Score, ele vai ser, na verdade, um Glasgow um pouquinho melhorado, que basicamente avalia a resposta ocular, a resposta motora, reflexo de tronco e o padrão respiratório. Se o paciente tem uma respiração de Cheyne-Stokes, se ele tem uma respiração irregular. Então, seria um Glasgow um pouco mais complexo, talvez com reflexo de tronco e com o padrão da respiração. Tá? E a tão famosa tríade Cushing, né, que você vai ter uma hipertensão, bradicardia e alteração respiratória. Lembrar que a tríade Cushing ela é tardia. Então, quando ela acontece no paciente, lembrar que talvez a pressão intracraniana desse paciente vai estar muito aumentada. Por quê? Geralmente é o processo compensatório. A pressão arterial ela se eleva para tentar manter a pressão de perfusão cerebral. Tá? E o aspecto radiológico? O radiológico é muito interessante. Eu vou falar para vocês o seguinte. A gente se baseia muito no aspecto das cisternas perioencefálicas. Se as cisternas perioencefálicas elas estão abertas, provavelmente o paciente não tem pressão intracraniana. Mas se elas estão fechadas, ou seja, se elas estão, na verdade, se eu retirei o líquor que estava ali próximo a essas cisternas, eu tenho só parênquima encefálica ao redor, provavelmente esse paciente está com pressão intracraniana. Eu vou mostrar isso para vocês. E além disso, tem que avaliar se tem algum grau de herniação. Tá? A gente teria 6 herniações. Subfalcina, uncal, transcalvariana, quando você faz uma cranectomia, então o cérebro daquela cogumilada vai para fora. Transtentorial descendente, transtentorial ascendente, tá? Quando você tem algum processo expansivo em fossa posterior, como por exemplo a neoplasia ou a hemorragia, e tonsilar, tá? Das tonsilas palatinas, e que na verdade que o paciente vai fazer o quê? Vai colocar as tonsilas bulbares para dentro do meu forame magno e pode vir até com uma parada cardiorrespiratória. Então, basicamente, pessoal, olhando aqui a tomografia, o mesencéfalo é como se fosse a orelhinha do Mickey, tá? Aqui eu vou ter a cisterna supracelular, aqui eu tenho a cisterna crural, ambiente e quadrigeminal. Então, aqui mostrando aqui o ambiente e aqui a quadrigeminal. Se todas as cisternas estão abertas, meu paciente não tem pressão intracraniana. Então, o que a gente faz, geralmente, depois que o paciente, por exemplo, tinha hemorragia intracraniana e chegou para você e fez a tomografia de controle. Lá em cima, às vezes, pode estar até meio zoado, pode ter uma herniação subfalcina, por exemplo, mas se olha para baixo, a cisterna está aberta, ou seja, parece que a pressão lá em cima não está apertando o tronco encefálico. Então, nesse paciente, eu posso pensar em tirar a sedação, por exemplo, tá? Ver como esse paciente vai acordar, ou fazer um neurocheck, tá? Ou fazer um holiday da sedação desse paciente. Porém, se a meu ver, agora a cisterna está totalmente... Eu não vejo, na verdade, esse pretinho, então eu não vejo o líquor aqui do lado. Está tudo fechado. Talvez nesse paciente eu não tiraria a sedação, por exemplo. Tá? Então, o aspecto radiológico ajuda bastante a gente também a avaliar isso de forma mais concreta. Tá? Aqui estou mostrando algumas tomografias. Quando eu tenho um desvio da linha média, que basicamente a gente avalia também o septo pelúcido, quando eu tenho ela desviado, é a representação clínica, tá? Que eu tenho uma herniação subfalcina, ou seja, pela foice, tá? Cerebral. Então, eu tenho a herniação aqui do giro do cíngulo para o hemisfério contralateral. E com isso, eu vou comprimir a região da artéria cerebral anterior contralateral, gerando uma isquemia
tá? Na verdade, gerando um déficit focal em membro inferior, ipsilateral lesão. Porque se eu comprimo ponto lateral, eu vou ter, na verdade, um déficit cruzado, então vai ser ipsilateral lesão, tá? Então aqui a gente consegue ver bem, tá? Herniação com... Se você ver de linha média, você vai ter herniação subfalcina, tá? E aqui, ó, teoricamente aqui seria o mesencéfalo, tá? Você não consegue ver o mesencéfalo superespremido. Aqui eu não consigo ver a cerna ambiente super colapsada, tá? Aqui tem uma lesão com efeito de massa, aqui você vê um edema vasogênico bem digitiforme, aqui. Então aqui, ó, eu não vejo cisterna. E tá assimétrico. Então a gente tem uma herniação cal esse lado. E aqui eu tenho uma dilatação do côno temporal do meu ventrículo lateral, que é um padrão assim, é um padrão indireto que eu tenha uma herniação cal, tá? Só que está mostrando também só as herniações que pode ter, aqui subfalcina, central transitorial descendente, um cal e tonsilar, tá? As tonsilas cerebelares para dentro do forame magro, tá? E quando que a gente vai monitorizar a PIC, pessoal? E por que todo paciente a gente não monitoriza a PIC? A gente sabe que o nosso exame clínico ele é ruim, né, para avaliar se um paciente está evoluindo com hipertensão intracraniana. Porém, alguns pacientes eu falo assim, não, esse paciente aqui provavelmente ele deve ter hipertensão intracraniana, então acho que vale a pena monitorizar. Basicamente, Glasgow menor ou igual a 8, tá? Então TSE grave, com alteração, hemorragia, contusão, edema, esse paciente deve monitorizar a PIC, tá? A outra indicação é quando você tem um TSE grave, então Glasgow menor ou igual a 8, com a tomografia normal, porém tem 2, 3 critérios. Idade maior de 40 anos, postura normal, ou seja, decorticação, descerebração e hipotensão. Tá? Esse critério aqui é um critério bem mais fraco. Geralmente, aqui a gente indica. E nos outros pacientes, sempre que o paciente tem um risco elevado de evoluir com hipertensão intracraniana, eu sempre penso em monitorizar a PIC. Tá? Porém, lembrar, pessoal, que a PIC ela não isenta de eventos adversos. Tá? E o paciente ele vai ter sangramento no trajeto da PIC. Tá? Eu posso ter, se tiver intraventricular, eu posso ter infecção, complicações infecciosas, por exemplo, fazer uma ventriculite. Após 3 a 5 dias, eu começo, o sensor de fibra óptica que fica medindo a PIC, ele começa a ficar descalibrado, então ele pode fazer uma aferição não tão adequada, então tomar cuidado para isso, tá? Mas ao mesmo tempo, você com uma PIC na mão, eu me sinto muito mais, por exemplo, seguro em tratar meu paciente, porque eu não me sinto tão às cegas, tá? Eu sei o que estou fazendo com o meu paciente, porque o neurocheck nesse paciente é muito difícil de avaliar. Aqui, pessoal, são só os tipos, tá, de catéteres para aferir a pressão intracraniana que a gente tem. O mais clássico é o intraventricular, que você vai ter o benefício de, além de medir a pressão intracraniana, você vai ter um efeito, na verdade, terapêutico, em que você pode fazer uma drenagem licórica pela elevação ventricular externa. Além disso, tem o segundo mais famoso, que é o intraparenquimatoso, e que eu não posso fazer uma medida terapêutica, tá? Aí tem outros, tá? Subaracnoide, epidural, subdural, mas esses são mais restritos a pacientes que, na verdade, têm um elevado risco de sangramento, como, por exemplo, o paciente com insuficiência hepática fulminante, tá? E que você colocar qualquer coisa dentro do cérebro, o risco de você romper um vaso, sangrar, ou o seu paciente falecer é muito grande, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. A derivação ventricular externa, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho um catéter interventricular que fica na altura do terceiro ventrículo, ele funciona também como se fosse uma caixa d'água. Eu seto uma pressão aqui dentro da derivação ventricular externa, aqui em centímetros de água ou milímetros de mercúrio. Quando passar essa pressão, como passar o ladrão da caixa d'água, você vai ter uma drenagem de líquor. Se você tiver líquor disponível, tá no sistema. É importante sempre você, na verdade, fazer a nivelação do zero da derivação ventricular externa no tragos da orelha, que seria na altura do forame de Mohn, tá? E sempre avaliar se está aberto totalmente o sistema, tá? Lembrar que o catéter ventricular, depois de 5 dias, a chance de infecção ela é muito grande. Então, sempre avaliar se você pode ou não retirar a PIC, tá? Então, basicamente, se você está drenando muito pouco, você pensa em fechar, na verdade, a sua derivação ventricular externa, às vezes aguardar 24 horas, ou se o paciente desenvolver sintomas, então, assim, o paciente ficar rebaixado, ou fazer alguma clínica de herniação, tá? Para você ter que abrir nesse momento. Não teve nenhuma clínica, nem de rebaixamento de consciência, nem de herniação em 24 horas. Faz a tomografia de controle, você não tem hidrocefalia, o neurocirurgião está autorizado a retirar a derivação ventricular externa. Tá? E a banha de nervo óptico, né? Pensando em ultrassom point of care, uma das medidas que a gente faz é a banha de nervo óptico. Tá? Basicamente, seria a 3 milímetros da retina. Tá? Aqui você tem o nervo óptico, então é a bainha, então uma coisa maior. Se maior do que 6 milímetros, pessoal, você tem hipertensão intracraniana. Tá? O valor de corte ele é modificado, então assim tem vários valores de corte, mas geralmente maior que 56, né, 5,6 milímetros, o
teoricamente deve ter alterado. Então, assim, menor que 5, com certeza, o meu paciente não tem hipertensão intracraniana, e maior que 6, o meu paciente ele tem hipertensão intracraniana, tá? O problema com a medida do nervo óptico, ela não é, teoricamente, como posso dizer, ela não muda após realizar, por exemplo, uma medida para controlar a pressão intracraniana, então ela não é mutável. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma bainha, realizar uma medida da hipertensão intracraniana para tratar isso e ver se melhora, tá? Então, não posso fazer isso de forma seriada. Não faz muito sentido, tá? Mas aquele paciente chegou, que não tinha clínica e que a bainha era normal. Agora você fez, rebaixou e tem a bainha de nervo óptico aumentada, esse paciente ele tem hipertensão intracraniana, tem que esperar o contrário. Vamos fazer um exame de imagem. Vamos aparecer para tomografia de crânio, tá? E falando de tratamento, pessoal, o tratamento, basicamente, a gente vai dividir em linhas de tratamento, tá? Já tem o tratamento de linha zero. O tratamento de linha zero, ele deve ser realizado em todo paciente que tem um risco de desenvolver hipertensão intracraniana, também em todos os pacientes com hipertensão intracraniana, ou seja, ser aquele tratamento com maior evidência de benefício e com menos efeito adverso. À medida que eu vou reduzir nas linhas, tá? Eu vou ter menos benefício com mais efeito adverso. Então, primeira linha, mais benefício, menos efeito adverso. Terceira linha, menos benefício, mais efeito adverso. Então, a terceira linha, eu devo considerar caso a caso se eu devo realmente fazer. Então, a terceira linha são eficazes em reduzir a pressão intracraniana, porém, todavia, não melhoram os efeitos funcionais desse paciente a longo prazo e estão relacionadas a efeitos adversos importantes. Tá? Primeira linha, pessoal, é a primeira coisa. Você vai manter a cabeceira do paciente elevada e centrada. Por que isso? Quando eu mantenho a cabeceira elevada, eu faço também a drenagem pela minha jugular, tá? Centrada, porque se eu faço assim, eu comprimo a minha jugular e fica mais difícil para o paciente também drenar. E com isso eu tenho uma chance de aumentar a minha pressão intracraniana. E eu não deixo esse paciente hipotenso, pelo menos a pressão arterial média de 80 a 90, tá? Tentando manter a pressão e pressão cerebral adequada. Você tem uma PIC na mão, eu posso colocar inclusive a PPC no próprio monitor. Seria PAM menos a PIC. Ou seja, em torno de 60 a 70, ou seja, nem tão baixo para fazer isquemia, nem tão alto para fazer hiperemia. Tá? Glicemia controlada, lembrar que hipo e hiperglicemia estão relacionados ao pior prognóstico. O sódio nesses pacientes deixa um pouquinho mais para cima, então o sódio pelo menos 45, podendo chegar a 150. Evitar soluções hipotônicas nesse paciente. Então não é para abrir um soro glicosado num paciente que tem um risco elevado de fazer edema cerebral. O paciente neurocrítico é o paciente que a gente mais utiliza salina, tá? Então 0,9%. Além disso, manter uma cédula de adequada, raio de 0 a -2, no paciente que não tem hipertensão intracraniana. Manter uma normocapnia, um PCO2 em 35 e 40. Esse paciente é interessante você instalar um capnógrafo. E manter uma saturação de oxigênio adequada. Lembrar que você quer evitar hiperóxia, então não é para deixar uma saturação em 100%, porém você não pode fazer hipóxia, porque senão você também vai ter o quê? Vasodilatação cerebral. Normotermia e anemia controlada, tá? Então, realizar todos os pacientes que estão com risco de desenvolver. Coisa importante, pessoal. Eu vejo muito isso no pronto-socorro. Você vai entubar um paciente que tem uma chance de estar herniando, né? Um paciente com hipertensão intracraniana. Você vai entubar, cabeceira elevada. Nesse paciente tem que fazer simpatólise. Então, nesse paciente tem que fazer pré-medicação com fentanil, tá? O ideal é que eu não induza hipotensão quando eu vou fazer isso. Então, já deixo uma adrenalina preparada. Eu vou evitar tanto o propofol como o midazolam, tá? Talvez nessa situação eu prefiro um etomidato ou uma ketamina para evitar a hipotensão durante a intubação. Intubei. Lembrar, controlar o CO2, não deixar esse paciente hipoxêmico. Beleza. Vou passar o central. Evita baixar o decúbito para passar o central. Ou passa central com o paciente sentado, meio sentadão, tá? Que é um pouco mais complexo. Ou passo central baixo, via femoral, tá? Então, quando você passa alto, além de você reduzir a drenagem, tá, da jugular dele, tá? Você ainda pode ter o risco, né, de baixar a cabeceira e o paciente herniar. Já isso acontecer várias vezes. Deixa um paciente a 0 grau, até entender Neburg, passa o central, quando volta o paciente herniado. Fala, não sei o que aconteceu, né? Eu estava lá. Então, pessoal, toma muito cuidado. Além disso, sempre que o seu paciente é descompensar, então aumentar a pressão intracraniana, eu sempre devo voltar às medidas de linha zero, ou seja, o paciente ele tem uma nova descompensação, a PIC estourou. A cabeceira está elevada, esse paciente está com febre, tá? A glicemia está ok, o sódio está ok, o paciente está hipotenso, então sim, sempre voltar para o básico. O paciente está com colar cervical, está muito apertado, está muito dobrada a cabeça, então sempre voltar para o básico, tá? Primeira linha vai ser, na verdade, um aprofundamento
das medidas de linha zero. Então, basicamente, agora o RAI 0 a 0 é menos 2. Nesse paciente, o RAI é menos 5, tá? Geralmente, a gente coloca o Propofol porque facilita o nosso exame neurológico. Eu sei que eu posso ligar o Propofol e meia hora o paciente está acordado, tá? Então, geralmente, a gente prefere o Propofol nesse paciente. Eu só vou retirar a sedação se minha cisterna da base estiver aberta. Se eu tiver segurança ou minha PIC estiver controlado. Então, se eu tiver segurança, que ao retirar minha sedação, eu não vou piorar esse paciente. E por que quando eu faço sedação para o paciente, eu reduzo a pressão intracraniana? Primeira coisa, que eu vou reduzir o metabolismo cerebral. Tá? Uma segunda coisa, quando eu reduzo o metabolismo cerebral, eu vou reduzir o fluxo encefálico. Então, eu reduzo o volume intracraniano e, consequentemente, a pressão intracraniana. Além disso, eu tenho terapias osmóticas, tanto o manitol como a salina hipertônica. Tá? No contexto de trauma, a gente prefere a salina hipertônica para o tratamento de expansor plasmático. Salina hipertônica, geralmente a gente faz a 20%, meio ml por quilo, geralmente 30 a 40 ml na bureta, você não pode fazer em bolos, porque senão o paciente faz hipotensão, geralmente em torno de 10 minutos. Manitol, diurético osmótico, eu evito um pouco no contexto de trauma, porque o meu paciente ele já está hipovolêmico, mas pode ser realizado no acesso periférico, dose 0,25 a 1 grama por quilo. Drenagem líquida pela DVE, excelente, mantém o VPC em 670, tá? Segunda linha, menos eficaz que a primeira linha e com mais efeitos adversos. Hiperventilação transitória. Eu brinco que a hiperventilação, ela é como se fosse, vamos dizer assim, aquela medida momentânea que eu quero compensar as coisas. Então, o paciente ele acabou de herniar, ficou anisocórico ali na minha cara. O que eu posso fazer? Eu posso hiperventilar. Então, assim, o paciente está entubado, você aumenta o volume útil desse paciente, tá? E aí, você está com capnógrafo, você deixa geralmente um PCO2 entre 30 a 35, tá? Então, faça uma vasoconstrição, porém uma vasoconstrição leve. Com isso também, eu vou reduzir o volume sanguíneo encefálico pela vasoconstrição, o paciente reduz a PIC. Todavia, esse efeito ele é transitório. Por quê? O efeito é decorrente do pH intracerebral, do pH licórico. Então, quando eu faço uma vasoconstrição, eu faço uma hipocapnia, consequentemente uma alcalose licórica. Com o tempo, eu vou ter uma compensação, vou ter um tamponamento disso. Eu paro de perder esse efeito. Eu não deixo o PCO2 menor que 30. Por quê? Eu posso ter uma vasoconstrição tão intensa que eu posso gerar isquemia. Para deixar um PCO2 menor que 30, eu teria que realizar uma monitorização neurológica multimodal. Então, eletroencéfalo, tá? Oximetria cerebral, saturação de bulbo jugular, mais complicado. Você também pode utilizar o bloqueador neuromuscular e o PRX. O PRX, pessoal, basicamente eu fico brincando que é como se fosse titular a PIP. Então, eu basicamente coloco a pressão arterial média, vou aumentando e reduzindo a pressão arterial média e vejo como é que está a alteração da minha PIC. Tá? Então, tenta deixar a pressão arterial média, que vai reduzir e vai ter a menor PIC necessária para esse paciente. Tá? Seria uma forma de tentar testar a autorregulação cerebral desse paciente. Se eu aumento a pressão e a PIC cai, a autorregulação está preservada, esse paciente tem o melhor prognóstico. Tá? E terceira linha, tá, que são casos refratários. Basicamente, barbitúrico, tiopental, hipotermia, tá? Você deve fazer hipotermia nesse paciente mesmo, e craniotomia compressiva como última linha. Tá? São super eficazes em reduzir a pressão intracraniana, muitas vezes até reduzir a mortalidade, porém, o desfecho funcional a longo prazo é muito ruim. Tá? A craniotomia compressiva ela é o grande campeão disso, ou seja, o paciente ele melhora, no sentido que ele não morre, porque você tratou a pressão intracraniana dele, porém, será que esse paciente ele vai voltar para a sociedade? Porque eu interrompo o processo que estava acontecendo, mas às vezes o paciente estava tão ruim de base que não faz sentido, tá? Então, sempre fazer a craniotomia compressiva, sempre compartilhar com a família. Como é que a gente cuidar desse paciente? Faz parte do desse paciente ele ficar dependente? Então, tomar muito cuidado com isso, pessoal. Tá? Algumas considerações. Corticoide não é para fazer no TCE. Corticoide não se faz no edema citotóxico. Corticoide pode ser feito em edema vasogênico, tá? Principalmente dexametasona. Tem um grande estudo que já mostrou que piora, tá, desfecho se você fizer um edema citotóxico. Antifuncionante profilático. A maioria dos pacientes vão ter indicação. Geralmente é a primeira semana. Tá? Você quer prevenir crise convulsiva precoce. Profilaxia de TVP. O paciente fez uma toma de controle. Após 48 horas, às vezes da evacuação do sangramento, não tive expansão da hemorragia, ficou tranquilo, eu posso começar a profilaxia de TEV. Esse paciente ele faz muito tromboembolismo venoso. Tá? Conclusão, pessoal. Classificação. Glasgow e Marshall. O nosso grande cuidado que a gente deve ter na UTI é prevenir a lesão cerebral secundária. Tá? Linhas de tratamento. Sempre garantir que as medidas de linha 0 e de primeira linha estejam sendo bem realizadas antes de eu passar
para a segunda e terceira linha. Se o paciente ele piorou, tá? Ele não está respondendo a nada, eu sempre devo descartar, tá? Uma coisa que eu não comentei com vocês, mas que é importante, o paciente está pior, ficou anisocórico, eu sempre devo descartar uma nova condição cirúrgica. Então, ficou anisocórico, esse paciente pode ter ressangrado, então sempre dá uma compensada no paciente e ir para a tomografia de crânio, tá bom? E se for fazer terceira linha, tiopental, hipotermia, crânio tremente compressivo, sempre avaliar o risco-benefício das suas intervenções. Tomar cuidado com isso. Sempre conversar com a família, faça uma decisão compartilhada. Era só isso, pessoal. Obrigado. E já é para dúvidas aí. Fala. Valeu, obrigado pela aula. Yuri, tô com duas dúvidas. A Fala aí, João. primeira que você tinha. A primeira que eu tava, cara, era em relação àquela associação que você falou da presença das cisternas e a sedação. Eu não entendi muito bem essa parte. Ah, perfeito. Assim, João, basicamente, se a cisterna está aberta, provavelmente, a gente brinca que o cérebro é como se fosse vários andares, sabe? Você tem o primeiro andar, que seria a fossa posterior, e você tem o segundo andar, que seria o supratentorial, né? Acima do tentório do cerebelo, Ah, tá? Se eu tenho um edema no segundo andar, ele vai tentar o quê? Vai começar a comprimir o primeiro andar, que seria a fossa posterior do tronco cefálico, tá? A cisterna paramesencefálica seria o acúmulo de líquido, né? O acúmulo de líquor que você tem ao redor do mesencéfalo, tá? Se você começa a comprimir o mesencéfalo, você não tem mais esse líquor, tá? Esse líquor, ele some, tá? Porque você vai tentar compensar retirando o líquor para não aumentar tanto a pressão intracraniana, tá? Não sei se eu consigo entender. Então, em pacientes que eu não vou ter a cisterna paramesencefálica aberta, se tiver tudo fechado, não tem um líquor ao redor do mesencéfalo, esse paciente ele tem pressão intracraniana até que se prove o contrário. Então, se eu tenho a pressão intracraniana até que se prove o contrário, não faz muito sentido eu tirar a sedação desse paciente. Eu vou esperar, por exemplo, desinchar um pouco mais para eu pensar em tirar a sedação, para eu aumentar a pressão intracraniana, assim, porque se eu tirar a sedação, esse paciente ele pode gerar uma pressão intracraniana e evoluir com um pior desfecho, entendeu? Uma outra coisa, assim, um paciente está com a cisterna fechada, porém, eu estou com a PIC na mão, eu tenho uma PIC, né, graças a Deus, minha PIC está controlada, tem uma PIC lá de 15, 18. O que eu posso fazer? Eu posso tirar a sedação, tá? E eu vejo como é que essa PIC fica. A PIC estourou de novo, 25, 30, sustentado, volta a sedação desse paciente, tá? Mas na forma geral, assim, quem a gente avalia pós-operatório? O paciente ele veio para você, sem cateter de PIC, tá? Inclusive tem um estudo que eu posso mandar para você, chama Best Trip, que é um estudo no em 2012, que ele avaliou estratégia com PIC versus sem PIC na hipertensão craniana no TCE grave. Não tem diferença de desfecho. Um dos grupos fazia o controle radiológico, então avaliava exatamente isso. Se tinha muito inchaço em cima, eu conectava as cisternas. E outro grupo se tentava fazer medidas baseadas na PIC. Tá? Não teve nenhum desfecho, alteração de desfecho, tanto em mortalidade como em relação ao desfecho funcional. Tá? Mas basicamente, cisternas paramencefálicas estão abertas. Você pode retirar a sedação. Provavelmente esse paciente não tem hipertensão craniana. Cisternas paramencefálicas estão fechadas. Meu cérebro está inchado. Tá? O cérebro inchado em cima está comprimindo meu tronco cefálico. Então, quando eu tenho pouca cisterna paramencefálica aberta, tudo fechado, provavelmente tem o quê? Herniação transtentorial descendente. Tá? Então, assim, tomar muito cuidado quando você vai retirar a sedação num paciente que está sem cisterna paramencefálica. Não sei se eu consegui ser claro, João. foi, com certeza. E a segunda dúvida era em relação ali às medidas básicas. Você tinha comentado que a PM acaba ficando um pouquinho mais elevada, né? 80, 90. Pô, um Sim. paciente que está com 65, 70, caberia botar manora? Com certeza. Assim, a gente liga várias vezes na hora nesse paciente, porque é o seguinte, pensa o seguinte, esse paciente ele pode estar com pensão craniana, né? Então, vamos pensar numa que está com, sei lá, com uma pique em torno de 30. Se eu coloco uma PM de 90, eu vou ter uma pressão de perfusão cerebral em torno de 60, mais ou menos. Então, estaria adequado. Se eu deixo uma PM de 65 com o meu paciente com uma pique de 30, a minha pressão de perfusão cerebral vai ser em torno de 35. Então, posso ter um grau de isquemia. Tá? Então, nesse paciente, a gente é mais geralmente permissivo em relação à pressão. Então, ou se o paciente é hipertenso, a gente tolera uma hipertensão maior. Tá? A gente só trato se a pressão tiver maior do que 130, 120. Tá? Se eu tiver uma PIC na mão, é muito mais fácil, né? Porque você consegue avaliar a pressão arterial média e a PIC. Você consegue tentar
titular, ou você aumentando a pressão ou reduzindo a pressão para uma PPC em torno de 60 a 70. Inclusive, os monitores da Philips, você consegue colocar na tela isso. Depois eu vou tirar uma foto e mostrar para vocês. Você coloca na tela a PPC, então fica muito fácil. Então, assim, a equipe multi mexe lá assim, eu estou aumentando a nora porque a PPC está abaixo de 50, por exemplo. Tá? Aí você fez. Agora eu reduzi a nora porque a PPC estava 90. Então, é bem legal você pensar em negócio. Mas quando você está no escuro, quando você não tem uma pique, é interessante, talvez, você deixar pelo menos a pressão arterial média de 80 a 90, porque hipotensão nesse paciente pode ser muito deletéria. Beleza. Depois se puder mandar aquele artigo que você falou que compara pique, sem pique. Beleza. Tem um consenso também legal, o consenso de Seattle, que também vou mandar para vocês, que é bem legal. Valeu, Yuri. Imagina, João. Outras dúvidas, pessoal? Deixa eu só tirar uma aí. Você falou que, tipo, você deu uma comentada aí que 5 dias de TVE, assim, já é um risco de infecção. No que eu vejo, assim, parece que TVE é quase igual a infecção, assim. Fora Eu esses fui, 5 dias, tem assim, algum protocolo, assim, alguma coisa assim? então, eu fui bem, eu até brinco, né? Aqui no HC, né, na USP, passou de 5 dias, a chance de infecção é, tipo, quase 100%, sabe? O que você poderia fazer? Você poderia trocar a DVE, então passar uma nova DVE, por isso tem um risco de novo procedimento, né, grave. O que você pode pensar? Passou de 5 dias, meu paciente ele é chance dependente, ou seja, você não consegue fechar pique. Está drenando 150, 200 líquor por dia. Ou seja, tipo, você não vai conseguir fazer isso de outra forma, tá? Então, assim, você fechou a DVE, o paciente evoluiu com hidrocefalia e peçonha craniana, está mantido, você vai pensar o quê? Internalizar essa DVE, colocar uma derivação ventrículo peritoneal, tá? Então, essa é a grande briga com o neurocirurgião, tá? O momento para realizar isso é incerto, a literatura não tem um momento específico para isso. Mas o que a gente vê? Meu paciente está mantendo um débito muito elevado, tá? Tentei fechar a DVE, fez hidrocefalia, rebaixou o sensório, fez clínica de peçonha craniana, é um paciente que eu tenho que pensar em colocar uma derivação ventrículo-peritoneal, tá? Então, acho que é basicamente isso. Você pode pensar em passar uma nova DVE? Até pode, mas ninguém passa. Não sei como é que é aí no estado de vocês. Não, também não. E é uma discussão, assim, porque não quer passar, tá drenando ainda, e o risco de infecção é, tipo, é 100% quase. Tipo, É, e, tem... e aí ventriculite, você sabe que, tipo, a morbidade para o paciente é péssima, né? Então, é bem complicado. E nunca é um bicho do bem, né? É sempre ventriculite para um MDR, né? Então, tomar cuidado com isso, né? Assim, sempre avaliar todo dia. Posso tirar minha DVE? Tá? Então, a primeira coisa, em DVE, a primeira coisa, chegou no plantão, vê se a DVE está funcionante. Tá? Então, você vê se está nivelado no tragos, o que você faz? Se está pingando, está funcionante, está tranquilo. Se não está pingando, o que você pode fazer? Você pega a DVE, abaixa o circuito. Quando você abaixa o circuito, você coloca uma pressão inferior do tragos. Então, você coloca uma pressão teoricamente subatmosférica. Então, vai drenar. Então, vai começar a drenar pra caramba, tá? Se não drenar quando você baixou, ou porque não tem líquor, ou porque obstruiu a DVE, que é bem comum até. Paciente, por exemplo, com hemorragia subaracnoide ou com hemoventrículo, em que a DVE ela é muito hemática, né, que o líquido ele é muito hemático, obstrui com maior facilidade. Então, nesses pacientes, o pessoal às vezes tem que abrir a DVE e aspirar líquor, tá? Violar o sistema. Mas quem faz isso é o pessoal da neurocirurgia, porque o risco de contaminação para fazer isso é muito grande, mesmo eles mexendo, tá? Tem o luva estéreo, não é que nem mexer uma pressão arterial invasiva, né? É muito mais complicado do que isso, né? Mas isso é uma coisa interessante. Sempre avaliar se a DVE estiver funcionando. Eu já tratei muito paciente craniana refratária que era DVE fechada. Assim, inclusive assim, o plex fechado. Porque tem vários negócios. Você vê a DVE, ela parece uma armadilha, né? Tem vários pontos de segurança. Ela pode fechar em vários locais. Tá? Então, já aconteceu muito isso. A pique está descompensada, já fiz várias medidas e tal. DVE fechada. Ou DVE obstruída. Então, isso acontece bem mais frequente do que a gente imagina. É isso. Valeu. Mas esse negócio da DVE, ninguém tem. Pô, eu fico extremamente desconfortável com isso. Ninguém tem uma resposta. Outra dúvida, Boa pessoal? noite. Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Em relação a retomografar o paciente, seria só quando ele realmente
não melhora? Assim, com que frequência a gente pode ficar meio que reavaliando no sentido de Perfeito. imagem, realmente? Então, o protocolo Best Trip ele era até bem interessante. Ele tomografava na admissão entre 48 e 72 horas e 5 dias. Tá? Assim, ele fazia isso de controle, né, de praxe. Pensando na progressão de edema cerebral, né, que seria o pico em torno de 3 a 5 dias. Então, geralmente, a gente repete a tomografia admissão após 3 dias e 5 dias. Ou sempre que o paciente sofreu uma nova intervenção. Então, com 2 dias, o paciente drenou um hematoma. O ideal é que ele tenha uma tomografia de controle logo após o procedimento para avaliar se o que ele fez ficou adequado. Como é que foi, na verdade, o resultado desse procedimento. Sempre que o paciente ele apresenta um neuroworsening, ou seja, uma piora neurológica, seja um rebaixamento de consciência, tá? Seja, na verdade, um déficit focal novo, eu sempre devo avaliar se existe uma causa cirúrgica disso. Tá? Então, você tem uma PIC na mão. Eu faço medidas para controlar a PIC, pensando em hipertensão craniana. Tá? Estabilizei meu paciente, desço ele para tomografia, tá? Para avaliar se eu tive um novo sangramento. Uma coisa que é danada para ressangrar é a contusão temporal. Tá? A contusão temporal, a gente brinca que, tipo assim, expandir uma hemorragia ali é igual a herniação cal. Então, toma muito cuidado com isso. Uma outra coisa que rebaixa pra caramba, hidrocefalia. Então, se o paciente não tem uma DVE, já tinha um ventrículo meio armado no começo, sempre ficar atento com a hidrocefalia. Uma outra coisa, a própria DVE está obstruída, tá? Então, volta e meia o paciente rebaixa com hidrocefalia. Então, o que eu posso falar para você, assim, de rotina, talvez no primeiro, no segundo e terceiro dia, com 5 dias. Sempre que o paciente apresentar uma piora, eu sempre tenho que descartar uma causa cirúrgica. E sempre após algum procedimento. Fez um procedimento, né, craniectomia compressiva, evacuei um hematoma, o ideal é que eu sempre tenha uma tomografia de controle para avaliar qual foi a eficácia desse procedimento. Show, obrigada. E a última dúvida, em relação à dexametasona, seria só no vasogênico, né? Isso, dexametasona é isso, vasogênico, tá? Então, basicamente, paciente com neoplasia, né, central, tá? Com edema vasogênico, e algumas complicações infecciosas, meningite de faixa também, né? Então, assim, edema citotóxico, TCE, AVC isquêmico, não é para fazer, tá? Você piora o prognóstico, tá? O CRASH Trial, né, foi um estudo gigante, tá? Que foi publicado mais de 10 mil pacientes, piorou o prognóstico no paciente com TCE. E que, assim, foi feito um estudo para dar positivo, sabe? O estudo deu totalmente negativo. Então, assim, depois disso, a gente tem evidência zero. Então, assim, edema vasogênico, faz DEXA. Edema citotóxico, não faça DEXA. Tá bom, obrigada. Fala, mestre. Muito boa aula, mais uma vez. Eu fiquei com uma dúvida em relação a essa questão da hiperventilação, porque ela virou um debate aqui na turma, na aula de neurocirurgia, que o professor ele defendeu ferrenhamente que não está proscrito, isso não tem nem que estar em nenhuma linha de tratamento, porque ao passo que você faz uma vasoconstrição, você também diminui o fluxo sanguíneo cerebral, e aí diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral você não tem nenhum ganho, muito pelo contrário. Eu queria saber assim, se a gente tem algum estudo recente, algum dado, algum outro argumento que a gente possa usar para continuar fazendo, ou realmente na prática não faz muito mais sentido? Então, a gente faz o consenso, né? Que hoje mostrar o consenso mais recente, né? Que é o de Seattle. Ele é totalmente opinião de especialista, tá? A maioria dos estudos em neurointensivismo não são estudos tão robustos. Porém, o importante, ele é medida transitória, tá? Então, por exemplo, ele é medida, então faço hiperventilação até, por exemplo, entrar a salina hipertônica. Eu faço a hiperventilação até eu abrir a DVE, tá? Ou até controlar a hipertermia desse paciente, ou até evacuar o hematoma, por exemplo, tá? Então, é uma medida transitória para um fim. Então, não é uma medida contínua, é uma medida transitória. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Não é para você fazer hiperventilação duradoura. Falar que não é para fazer, eu acho também, assim, ruim, tá? Até porque os consensos mostram que você deve fazer, tá? O que eles falam? Você deve evitar nas primeiras 24 horas, por esse risco teórico de você fazer vasoconstrição e mais isquemia. Porém, assim, se você não tiver o que fazer, é uma coisa que está ali à beira-leito e que você consegue fazer. Então, o paciente ficou anisocórico. Você sabe, se ele continuar herniado ali, você não vai melhorar esse paciente. Ele vai ficar herniado e vai sofrer o tronco cefálico. Fez a vasoconstrição, então é risco-benefício. Fez a hiperventilação, melhorou a mesocoria,
entrou manitol, entrou saída hipertônica, foi para trombo. O paciente compensou, tirei hiperventilação. Tá? E foi o que eu falei com vocês. Hiperventilação agressiva, então menor que 30 mm de mercúrio, não é para fazer. Nesse paciente eu só faria se eu tivesse uma outra forma de monitorizar se eu estou tendo uma lesão cerebral, né? Que seria um catéter de oximetria cerebral. Né? Então, um catéter intraparenquimatoso, eu consigo avaliar se está chegando oxigênio de forma adequada. Tá? Então, eu consigo avaliar oximetria cerebral e, teoricamente, também tem o catéter de a saturação de bulbo jugular, que seria um análogo da saturação venosa central, que seria uma hidreia entre DO2 e VO2 cerebral. Porém, é pouco utilizado hoje em dia porque tem muita trombose, dá infecção, então o pessoal não tem utilizado muito a saturação de bulbo jugular, mas mais oximetria cerebral. Microdiálise cerebral, no Brasil, tem muito pouco. O pessoal de Campinas faz um pouco, mas assim, o insumo é muito caro. Então o pessoal faz pouco. De uma forma geral, com a medida transitória, a hiperventilação ainda faço. Tá? Acho que é uma medida interessante até eu controlar o que está acontecendo. Mas à medida que eu controlei, eu tiro meu paciente de hiperventilação. Eu não deixo o PCO2 menor que 30. Então, deixo 32, 35, é uma hiperventilação bem leve. Tá? Mas em termos de respaldo para você dar para o seu neurocirurgião colega, assim, robusto, não tem. Pode mostrar o consenso, né, de especialista, que eu acho que é legal. Beleza, obrigado. E fala para ele que é o seguinte, ainda é segunda linha. A craniectomia compressiva que ele faz é terceira linha. É só enfim, uma Isso é provocação. verdade. Uma provocação. Com certeza. Valeu.